Fala pessoal, tudo bem? Hoje iremos reagir sobre um vídeo que mostra criminoso se dando mal com prisão perpétua. Aí faço uma pergunta: qual a reação de vocês? O que vocês acham? Rir ou chorar? Vamos lá? We'll break up soon and I will kill more. Dizem que a polícia prende e a justiça solta. Isso é uma verdade em países como o Brasil. Porém lá fora, escreveu não leu, o pau comeu. E o preço a se pagar por decisões erradas é passar o resto da vida atrás das grades. Conheça hoje pessoas perigosas reagindo às sentenças de prisão perpétua. Mano, olha a cara desse moleque dando risada, velho. Pelo amor de Deus. Algumas pessoas parecem não sentir nada, e Luiz Bracamontes é a prova viva disso. Durante uma caçada policial violenta na Califórnia, ele assassinou 2 oficiais, o xerife Danny Oliver e o delegado Michael Davis Jr. Mas o que choca mesmo não é apenas o crime, mas também o jeito como ele reagiu a tudo isso. No tribunal, o criminoso riu alto, zombou das vítimas e até ameaçou matar mais policiais se saísse da prisão. A cada nova audiência, Luiz parecia se divertir com a própria crueldade, sorrindo. Qual que é o show que esse cara tá vendo? Qual que é a graça? Esse é o bonzão mesmo? Por que não fuzila ele, pô? Enquanto escutava a leitura da sentença, balançando na cadeira como se estivesse em um parque. Parecia que já sabia o que estava por vir e não se importava mais com nada. Ele foi condenado à morte, mas continuou no corredor, esperando uma possível reversão da pena para perpétua. Qual que é a reversão? Ele segue sorrindo, como se a justiça não significasse absolutamente nada para ele. E com as leis americanas ele tá assim, imagina se ele tivesse um cara desse tivesse aqui no Brasil. Cara, ele seria um deus, cara. Na cidade do Cabo, na África do Sul, um nome virou sinônimo de medo: George Thomas, que foi líder de uma das maiores gangues do país, acumulando 52 acusações, entre elas 7 homicídios, tentativas de assassinato, posse ilegal de armas e crimes ligados a guerras de facções. Durante seu julgamento, Thomas tratou tudo como se fosse uma grande piada, ria alto, fazia sinais de gangue para os Cara, esse George Thomas, aí eu pesquisei, o cara tem 52 acusações, eu acho que o rapaz do Almanac X vai falar isso aí, 52 acusações, velho. amigos e parecia mais estar num palco do que em um tribunal. Mas por trás do espetáculo, um plano silencioso e cruel se desenrolava. Ao longo de 4 anos de julgamento, 12 testemunhas foram assassinadas. O recado era claro: quem ousasse falar alguma coisa, morreria. Mesmo diante de tanta violência, a justiça resistiu e George foi condenado a 175 anos de prisão. E mesmo Mata assim, logo. nada mudou em seu rosto, nenhum sinal de arrependimento, afirmando que nunca mudaria a pessoa que ele é. Com um passado sangrento e um futuro selado, Thomas deixa claro que o medo ainda fala mais alto do que a lei. Abel Galegos. Cara, é inacreditável como esse julgamento continua mesmo com tanta com tanta intimidação, velho. O cara tá tirando sarro, velho. Não só cometeu um assassinato, ele quis deixar uma mensagem. Em 2018, ao lado de 2 cúmplices, ele sequestrou uma jovem e levou até um local isolado, e ali executou o plano com frieza absoluta e requintes de crueldade. Nada foi por impulso, ele arquitetou cada passo, desde o primeiro contato com a vítima até o momento em que o corpo foi carbonizado para tentar se livrar das provas. Era mais do que um simples crime, era retaliação, pois a garota havia testemunhado contra a gangue que Abel fazia parte em outro caso. No tribunal, o clima era tenso e as provas esmagadoras. Dezenas de testemunhas, centenas de evidências, porém o assassino se manteve calmo e sério, encarando o juiz, já sabendo qual seria o fim daquela história. With your family and friends crying as you're led out of the courtroom to serve the rest of your life in prison. Abel foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade, mais 163 anos extras de sentença. Ele não chorou e nem se abalou, só ouviu sem nem piscar. É claro que ele não vai chorar, ele é psicopata, ele planejou o que fez. E que os amiguinhos dele vão ficar soltos também? Verdadeiro psicopata. Quando menores de idade vão a tribunais, o caso é sempre mais chocante, né? Em novembro de 2010, Michael Swanson, com apenas 17 anos, roubou o carro da mãe e partiu em uma rota de violência pelo interior dos Estados Unidos.
Em 2 paradas rápidas, ele invadiu 2 postos de gasolina, atirou contra 2 atendentes a queima-roupa e saiu como se nada tivesse acontecido. Horas depois, foi encontrado comendo calmamente em um McDonald's. Calmamente, é um doente, é um doente. Uma touca ninja e as roupas usadas no assassinato. E na hora de ser interrogado, Swanson descreveu tudo com uma frieza absoluta e disse que se sentiu poderoso ao apertar o gatilho. What did you feel when you pulled the trigger? I felt powerful. Like, I don't know. Poderoso, vai garotão, vai gostosão. Ai, como que pode isso, cara? É foda, tem psicopata do que é lado. Em todo o processo, o adolescente parecia se divertir com aquilo, sorrindo, fazendo piadas e desfilando como uma celebridade. A defesa tentou alegar insanidade, citando problemas mentais, mas nenhuma justificativa convenceu. O próprio jovem confessou com calma que planejou e executou os crimes com a intenção clara de matar, e ao ouvir sua sentença de prisão perpétua, simplesmente sorriu. Michael Thomas tinha só 16 anos. Brincadeira isso aí, cara. Isso assustaria qualquer pessoa hein, com sanidade. Não, o cara sai sorrindo, não se assusta. Quando participou de um assalto que terminou em tragédia em Wisconsin. Ele estava num carro roubado com 2 comparsas quando avistaram uma mulher de 34 anos, grávida de 12 semanas, andando pela rua. Thomas saiu do carro, apontou a arma e exigiu a bolsa, mas diante da resistência da vítima, ele atirou. Sharon e seu bebê morreram ali mesmo e poucas horas depois, Thomas foi preso e acabou confessando o crime, sendo condenado por 2 falecimentos, tanto da mãe quanto da criança que ela carregava. Durante o julgamento ele parecia calmo e quase indiferente, mas tudo mudou na hora da sentença. Thomas tentou correr na direção da própria família no meio da audiência, obrigando os policiais a interferirem e conterem um garoto no chão, enquanto os familiares gritavam e o tribunal entrava em confusão. Que confusão, que calma. E aquela mulher que perdeu a criança, que morreu, cara? Isso não é contado? Ele teve que ser arrastado para fora do local, ainda se debatendo, enquanto familiares choravam e eram tirados um a um do local. Parecia um campo de guerra dentro da sala de justiça. No fim, Michael Thomas foi sentenciado à prisão perpétua e seus cúmplices pegaram 20... Eu sou mais radical, cara. Eu acho que é olho por olho. 5 e 17 anos cada um de cilindro. Em 2006, um jovem universitário foi convidado a se retirar de uma festa frequentada por membros de uma gangue na Califórnia. Ele obedeceu, mas decidiu voltar momentos depois. Para David Parga, aquilo foi uma afronta. Sem dizer uma palavra, Parga se aproximou do rapaz e atirou várias vezes contra seu peito. Durante o julgamento, o criminoso, que decidiu se defender sozinho, foi declarado culpado por homicídio em 2º grau. Na hora da sentença, os familiares da vítima enfrentaram o assassino frente a frente. Quando finalmente teve a chance de falar, o assassino até chorou, pediu desculpas, disse entender a dor da mãe e que a própria mãe também chorava quando visitava na cadeia. Agora, sério, será que foi arrependimento ou viu que vai ser condenado? Mom comes to see me and she cries because what's happening to me. Mas o juiz não se comoveu, chamou David de covarde e o sentenciou à prisão perpétua. Ele pareceu se arrepender do crime, mas aí já era tarde demais, tanto para a vítima que se foi, quanto para ele, que vai passar a vida no xadrez. Alguns criminosos agem de maneira tão fria que podem ser considerados verdadeiros psicopatas. Um exemplo aconteceu em maio de 2024, quando uma idosa foi espancada até a morte dentro de casa, na Flórida. A responsável, sua neta de apenas 14 anos. Nossa, cara. Isso é justificativo. O que essa pessoa fez? Garanto que vai falar um monte de asneira aqui no vídeo, cara. Sofia usou um andador e um cinto para cometer o crime e depois confessou. Disse que ajudou a avó a morrer porque ela já estava velha demais. O pai da jovem atribuiu o surto aos traumas da guerra da Ucrânia e à separação da mãe. Sofia se declarou culpada e foi condenada. Que tem a ver a guerra na Ucrânia, você arrancar a vida da sua avó, mano?
Espero que tenha sido sentenciada à cadeira elétrica. Há 3 anos num programa de segurança máxima para menores, um resultado que ela teve coragem de agradecer a Deus. E não se sabe qual será a sua sentença final quando atingir a maioridade, mas a possibilidade de prisão 3 perpétua é muito grande, e por isso ela chegou até chorar. Aos 15 anos, Greg Ramos matou a própria mãe após uma discussão por causa da nota escolar. Ele a estrangulou, enterrou o corpo atrás de uma igreja e forjou um assalto. Rapaz do céu, tá feio hoje, hein, cara? Cê tá doido? Um mata a avó, o outro mata a mãe. Caramba, velho. Vai ser o quê? Casa de família aqui, mas casa de família de psicopata? Para despistar a polícia, mas a história não colou e ele acabou confessando tudo. No julgamento, tentou um discurso emotivo dizendo que queria honrar a mãe, porém ninguém se comoveu. O tribunal viu apenas estratégia, onde ele tentou fingir arrependimento. Sério mesmo, uma discussão, a mãe educou o cara, acertou um tapa, ele foi lá e matou a mãe dele, velho. Prisão perpétua, certeza. Abuse of a dead human body, tampering with physical evidence. Do you understand that? Greg foi condenado a 45 anos de prisão. Não foi perpétua, mas pensar que ele tinha 15 e vai talvez sair quando tiver 60 é praticamente isso, né? Em 2018, o rapper XXXTentacion foi emboscado ao sair de uma loja de motos na Flórida. Ele foi seguido por 4 homens e depois foi morto a tiros por Michael Boatwright, que roubou sua bolsa com $50 mil e fugiu. No tribunal, as provas foram incontestáveis, vídeos, testemunhas e a confissão de um dos cúmplices, levando Boatwright a ser condenado à prisão perpétua dupla, e sua reação foi fria e silenciosa. Cara, nenhuma expressão no rosto o cara mostra, velho. Ele ficou sério sem mostrar nenhum arrependimento, como se tirar uma vida fosse apenas mais um dia qualquer. O que um casal de adolescentes faz depois de cometer um crime brutal? Para Sierra Houtstead, de 16 anos, e seu namorado Aaron Guerreiro, de 18, a resposta é inacreditável. Eles ligaram a câmera e gravaram um vídeo debochando da situação para postar no YouTube. Debocharam de um assassinato, é possível. Acontece que o casal de jovens tirou a vida do pai da Sierra em 2021 e poucos dias depois apareceram em um vídeo chocante, brincando e rindo da situação, numa frieza absurda que chocou os Estados Unidos. Porém, eles foram descobertos rapidinho pela justiça e no tribunal a história mudou. Enquanto Aaron tentou mostrar algum remorso, pedindo perdão à família, a Sierra jogou a culpa no pai, o acusando de vários abusos para tentar justificar o injustificável. No fim, os dois foram sentenciados à prisão perpétua, com chance de condicional só daqui a 22 anos, o que provavelmente será negado. E a reação de Sierra ao ouvir que apodrecer na cadeia foi simplesmente nenhuma. Agiu como uma pedra de gelo. Ela se manteve séria, sem derramar uma única lágrima. Nossa, que legal, acabou a expressão, ai que alegria. Aí ó, trouxa. O que comprovou a falta de arrependimento e a necessidade dela ficar atrás das grades para sempre. Debocharam, né? Que uma garota de 15 anos seria capaz de planejar a morte da própria família, mas foi exatamente o que Roxana fez em 2014, junto com seu namorado de 23 anos. O plano deles era terrível, acabar com a vida dos pais e dos 2 irmãos mais novos de Roxana. E ela mesma entrou no quarto do irmão de 12 anos e o atacou com uma faca. Mas por sorte o garoto sobreviveu e o plano falhou. No tribunal, já com 17 anos, a criminosa chorou e pediu desculpas à família, mas agora é hora de chorar, né, bebê? Cagada que você fez, né? era meio tarde demais. I promise. Pra melhorar. Agora é tarde, né, filha? Chorinho, não? Lágrima de crocodilo. We'll get better, no matter what happens. And I will see Lucas and Angelica again. I'm sorry. Ela disse que sentia muito por não ser a filha que eles queriam e prometeu que iria melhorar. Não importava onde estivesse, mas todos já sabiam o lugar que ela ia estar.
seu namorado pegou prisão perpétua e ela foi sentenciada a 20 anos de prisão, já que não chegou a concretizar o crime. Não foi uma sentença tão pesada quanto a do namorado, mas para uma garota de 17 anos passar 20 anos na cadeia, sem dúvidas, parece uma eternidade. O nome Nicholas Cruz ficou marcado pelo terror que ele causou em 2018 na cidade de Parkland, na Flórida. Aos 19 anos, ele entrou na sua antiga escola e tirou a vida de 17 pessoas, entre estudantes e funcionários, que tentavam proteger ali os alunos. A brutalidade do crime foi tão grande que para Nicholas Cruz, o futuro só tinha 2 caminhos possíveis: passar o resto da vida no Chilindró ou ir para o corredor da morte. Ele parecia apático durante boa parte do julgamento, mas teve uma reação inesperada quando a promotoria colocou os áudios do dia do ataque, pois ele tapou os ouvidos para não escutar os gritos de desespero das suas vítimas. Apesar da expectativa pela pena de morte, o júri não chegou a um acordo unânime e Nicholas foi sentenciado à prisão perpétua. The court imposes a sentence of life in prison without the possibility of parole. Por que prisão perpétua? O cara matou 17 pessoas, cara. Olha, foi um massacre em Parkland. Mata ele. Deixa esse cara ficar comendo comida nas costas das pessoas, da família que estão pagando imposto, não. Da qual ele recebeu calmamente, sem esboçar nenhuma reação, como um verdadeiro psicopata. A reação de um adolescente criminoso nunca é fácil de prever, e nesse caso, o que vemos é puro desespero. Em 2019, na Carolina do Sul, Carlos Jimenez, de 17 anos, e seu amigo Zachary Turst, de 18, se envolveram num tiroteio que terminou da pior forma possível. Acontece que, além das outras vítimas, o próprio irmão de Carlos foi atingido e perdeu a vida bem na frente dele. Mesmo com a polícia sem saber ao certo quem deu o tiro fatal, Carlos e Zachary foram presos. E foi no tribunal que a ficha caiu, quando tiveram a fiança negada pelo juiz. Enquanto Carlos se manteve sério no fundo pela morte do irmão e pelo seu próprio futuro, Zachary e sua mãe imploravam para o juiz, dizendo que eles que eram a vítima de toda aquela situação. O juiz, com toda a paciência... Ai, agora é vítima, né? Na hora do crime ninguém pensa, né? Depois vem depois vem pedir segunda chance. Puta que pariu mesmo, hein? Ainda avisou que tudo aquilo estava sendo gravado e poderia ser usado contra eles no julgamento, ou seja, era melhor parar com o teatro. Tudo indica que ambos pegarão prisão perpétua, já que é a sentença mais comum para esse tipo de crime nos Estados Unidos. Alguns desses jovens simplesmente desmoronam ao verem que jogaram suas vidas pelo ralo, tipo o que aconteceu com Brandon Spencer em 2012. A história dele se desenrolou no meio de uma festa de Halloween numa universidade da Califórnia. Do nada, um tiroteio começa e deixa 4 pessoas feridas, e no dia seguinte a polícia identificou Brandon, de 20 anos, como o autor dos disparos, e a promotoria afirmou que ele era de uma gangue que tinha aberto fogo no meio da galera para acertar um rival. Durante o julgamento, Brandon até tentou se defender, dizendo que não era uma pessoa ruim, que tinha cometido erros, mas essa historinha não convenceu o júri, que o considerou culpado pelas 4 tentativas de homicídio, e essa foi a sua reação. Agora a ficha caiu, meu irmão. Depois que você viu a cagada, né? Ao ouvir que pegaria prisão perpétua, ele surtou de vez e simplesmente bateu com a cabeça na mesa 2 vezes, antes de ser contido pelos policiais. Uma reação de quem entendeu tarde demais o peso das suas ações. Michael Bargo, de 18 anos, foi o mentor por trás de um crime cruel na Califórnia, e o motivo? Uma briga boba por conta de uma garota, mas que terminou com a morte de Seth Jackson, de apenas 15 anos. Bargo confessou que ele e mais 4 cúmplices atraíram um adolescente para uma casa onde o garoto foi morto a tiros pelo próprio Michael. O plano era queimar o corpo e esconder as cinzas para que ninguém descobrisse. Só que eles não contavam que um dos... Sério, seu Michael. Espero que pegue prisão perpétua, é certeza, né? Mas se vir uma pena de morte, aí eu vou comemorar. Cúmplices de apenas 16 anos não aguentaria a pressão e contaria tudo para a mãe dele, que ligou para a polícia e entregou todo o grupo.
No fim, os cúmplices pegaram prisão perpétua, mas para Michael Bargo, o líder do grupo, a sentença foi ainda mais pesada: injeção letal. Menos um pra encher o saco. Ele só ouviu e aceitou seu destino sem muita reação. Hoje ele é o preso mais jovem no corredor da morte da Flórida por tempo indeterminado, ou seja, na prática, cumpre uma espécie de prisão perpétua, onde a única saída é o outro plano. A frieza de alguns adolescentes chega a ser assustadora, como no caso de Matthew Borges, que quando tinha apenas 15 anos, planejou e executou um crime por um motivo banal: ciúmes do seu melhor amigo Lee Viloria Paulino. A crueldade do que ele fez chocou até os policiais mais experientes. Matthew atraiu Lee para a beira de um rio, e o que aconteceu lá foi um verdadeiro filme de terror. O corpo do garoto foi encontrado sem a cabeça e as mãos. No tribunal, enquanto a mãe de Lee chorava ao falar da dor de perder o filho, a reação de Matthew foi zero. Ele se manteve sem expressão, totalmente apático, como se não fosse com ele. Aos 18 anos, Matthew foi condenado às 2 sentenças de prisão perpétua e permaneceu do mesmo jeito, apático e sem demonstrar remorso, já sabendo que sua vida tinha acabado no dia que decidiu cometer. Cara, que frieza, velho. Olha como que pode, velho. Atrocidade. A sentença de Conrad Schaffer parecia definida em 40 anos de prisão, mas o juiz responsável pelo caso tinha outros planos. Em uma reviravolta de última hora, ele olhou para o jovem e condenou ele à prisão perpétua. Acontece que em 2013, com apenas 15 anos, Conrad protagonizou uma onda de ataques aleatórios na Flórida. Ele e seus amigos saíram atirando para todo lado, e um dos disparos tirou a vida de David Guerreiro, de 18 anos, que estava fazendo nada além de esperar o ônibus para voltar para casa, além de ferir outro rapaz que, graças a Deus, conseguiu sobreviver. Ao ouvir sua sentença final, Conrad chorou, pediu desculpas às famílias das vítimas. Ele admitiu que o que fez foi estúpido e que não podia reverter a dor que causou, já que era tarde demais. Uma brincadeira sem sentido que custou uma vida e terminou com sua própria jogada no lixo. Claramente, alguém capaz de fazer esse tipo de coisa de forma gratuita não pode viver em sociedade, ainda mais em um país com acesso fácil, a armas como os Estados Unidos. Não justifica. Alyssa Bustamante ouviu uma sentença de prisão perpétua com uma expressão fria, quase sem emoção. No tribunal, ela até chegou a pedir desculpas pelo crime que cometeu, uma cena que poderia convencer qualquer um do seu arrependimento, mas que não se sustentou depois de ouvir que nunca mais sairia do Chilindró. Em 2009, Alyssa, com apenas 15 anos, tirou a vida de sua vizinha de 9 anos, Elizabeth Outen, e a prova de que ela tinha altos graus de psicopatia foi encontrada em seu diário, onde ela descreveu o que fez como uma experiência incrível e divertida. Ela foi condenada à prisão perpétua e já teve um pedido. Ainda relatou no próprio diário, cara. Esse foi um dos casos mais assustadores, cara. Se bem que tem aquele casalzinho que matou o sogrão, né? Outra matou o pai e estavam felizes falando, que fizeram. Pedido de liberdade condicional negado, sendo alegado que uma pessoa como ela é altamente perigosa de ser restabelecida para o convívio em sociedade. Enquanto muitos condenados chamam atenção pelos surtos de raiva ou desespero, no caso de Alyssa, o que mais chocou foi sua frieza assustadora. Beleza, pessoal, mais um vídeo de encerramento aí. Qual desse você mais achou chocante aí? Fale pra mim aí nos comentários.